Quando a gente pensa em marca pessoal, personal branding, o que você imagina? Olhando para essas figuras que estão aí no slide. São marcas pessoais ou são pessoas? O que elas vendem? Pelo que elas são conhecidas? É sobre isso que a gente vai falar e como construir essa marca pessoal. E no caso dessas pessoas, isso sim, foi construído ou através de um produto, ou através de um serviço, ou direcionado, por exemplo, através do YouTube, através do conhecimento da prestação de um serviço e, consequentemente, da associação dessa competência com essa pessoa. Isso vira uma marca pessoal. Então vamos falar como construir a sua. Então o que é exatamente o personal branding? É um esforço pessoal e direcionado, né, consciente e intencional. Então você tem que ter consciência de estar construindo a sua marca pessoal, olhar para você como um produto ou serviço com características, competências que você consegue entregar para um mercado de trabalho ou através de um negócio próprio, por exemplo, né? Então, para criar e influenciar a percepção pública de um indivíduo. Então, o que o entorno pensa sobre você? Você já pensou sobre isso? Então, é muito importante pensar. Inclusive, com o seu disque na mão, é importante você saber quem você é, qual o seu perfil comportamental, como você interage com as pessoas e com os outros perfis. E o disque aqui da Improve, ele te dá isso, né, esse relatório, porque ele mostra como você é motivado. Então, quando as pessoas não te dão aquilo que o seu perfil pede, como você reage, como você entra no seu modo sob estresse, sob pressão. Então, essas são as sacadas, ou essas são justamente são os gatilhos que você precisa prestar atenção para mudar conforme a sua estratégia pessoal. E personal branding tem tudo a ver com estratégia pessoal. É você se mostrar para o mundo da maneira como você quer e construir essa imagem. Só que hoje tem uma coisa importante. Personal branding vem do marketing pessoal. E essa ideia de marketing pessoal, ela é muito negativa, se você for pensar, até como o marketing tradicional. Hoje existe uma vertente diferenciada do marketing do bem, que vem junto com o storytelling bem contado e bem estruturado e honesto. Nós realmente queremos saber se aquela marca, se aquela empresa, ela é honesta, ela é idônea, vale para as pessoas também. Por exemplo, mentir no currículo é lamentável, é o mínimo do mínimo. Ah, mas o presidente mundial da Johnson foi mandado embora, né, da Johnson & Johnson foi mandado embora porque mentiu no currículo, colocou lá um MBA que ele não tinha. Então, existem consequências para qualquer mentira. E pior, no caso de um personal branding, é pior ainda, porque é a sua credibilidade como profissional, como pessoa. E quem vai comprar de alguém que mente? Esse é o ponto. Vai comprar o quê? Qualquer coisa, seja a sua marca associada a você, a sua empresa associada a você, ou a sua carreira. Aquela pessoa, ela tem credibilidade? Quem serão as pessoas? Lembra, a gente está construindo uma imagem, e a imagem depende do outro. Quem serão aquelas pessoas que vão chamar você para trabalhar com elas? Que vão chamar você para uma sociedade? Não, ó, eu curto aquele cara, vou lá, vou chamar o cara, porque ele tem dinheiro, eventualmente, para bancar o negócio, não muito dinheiro, mas né, hoje em dia é possível você construir negócios sem muito dinheiro, mas é mais do que dinheiro, é isso que eu quero que você perceba. É mais uma questão de credibilidade, de crédito. Qual é o crédito que você tem diante dos outros, das pessoas que são importantes para você cumprir a sua estratégia pessoal. E a construção dessa imagem, dessa marca pessoal, ela começa com um posicionamento dizendo onde você atua. Então, assim, como você se vende como autoridade de um setor, de um nicho específico. Você é muito reconhecido dentro do nicho de marketing. Dentro de marketing existem várias possibilidades, várias vertentes. Então, em qual delas você realmente é relevante? Por que alguém pagaria pelos seus serviços? Quando você faz uma faculdade, é o início desse processo. Você define onde,
né? Onde você vai atirar quais são as empresas, qual é o segmento, qual a indústria, se é farmacêutica, química, automotiva, metal mecânica, o que quer que seja. Então, é a primeira escolha consciente que você faz. Assim, espera-se que você vá fazer uma faculdade com um nível de consciência que você saiba que é o primeiro tiro para uma carreira. Então, voltando, então, elevando, além, né, é uma autoridade, você se tornar uma autoridade no seu setor, né, elevando sua credibilidade e diferenciando-se na sua concorrência dos seus rivais, né, da sua concorrência dos profissionais, no caso de uma carreira, né, dentro de uma empresa, para, em última instância, avançar em sua carreira. Então, usar essas características únicas, por isso o autoconhecimento, por isso conhecer o perfil comportamental, para que você identifique onde você é bom e aí avançar na carreira, aumentar seu círculo de influência. Quando a gente pensa em influência, é justamente na questão da relevância. Então, eu sou influente porque eu tenho relevância na vida das pessoas que estão em volta da minha vida, do meu meio. Então, como que eu sou relevante na vida deles? Primeiro, através de conhecimento, depois, através de network. Hoje, o networking vai, né, já é importante, mas vai ficar cada vez mais importante. E o nosso círculo pequeno de pessoas que nós conhecemos, seja profissional ou pessoal, é que vai fazer o gancho em relação a essa credibilidade. Então, por isso que é muito importante você saber vender as suas características principais de soft skill e hard skill. Isso é muito importante. Tanto as competências comportamentais, como você resolve problemas no seu dia a dia, ou hard skill, que é a sua competência técnica. Você realmente tem competência técnica que faça com que você desenvolva um programa especificamente? Tem gente que tem essa competência, tem gente que não. Mas a questão é como você desenvolve isso e qual é a percepção dos outros. E ter um impacto maior nessa zona de influência, nessas pessoas que você influencia. Então, o seu impacto é maior quando o seu resultado é melhor, por exemplo. Você tem condições de dizer que em algum aspecto da sua carreira, da sua competência, você realmente gera um impacto positivo maior na vida de quem te contrata, por exemplo? Isso é uma coisa para pensar a partir de agora. Então, esse processo de identificar quem você é, e é um processo de autoconhecimento, sim, por isso que toda essa estrutura da Improva começa lá com o autoconhecimento, esse processo, ele envolve encontrar a sua singularidade, seus pontos fortes. Você tem que identificar, então, é aquela história, o relatório de perfil, ele é um pontapé inicial para você começar a pensar sobre si mesmo e se aquilo que está escrito lá faz sentido como um ponto forte. Por exemplo, ser uma pessoa colaborativa, uma pessoa que interage no meio social com colaboração. Isso é uma das competências mais procuradas e será a partir de agora, porque esse mundo estará cada vez mais conectado. Então, se você não tem essa, talvez alguns tipos de trabalho não sejam ideais. Mas não significa que seus outros pontos fortes ou características importantes não sejam utilizáveis, né, úteis na sua carreira profissional. Construir uma reputação. Reputação depende, de novo, de crédito, de credibilidade. Eu acredito em você. Eu sei que você é capaz de fazer tal coisa. Eu sei que você estudou para ser engenheiro e você sabe o que você está fazendo. Ou, mais importante do que isso, você sabe o que você não é capaz. Você fez engenharia civil. Existe uma estrutura, existe uma das competências lá da engenharia de 5 anos de engenharia civil, que é cálculo estrutural. Muitos engenheiros civis não curtem fazer cálculo estrutural e pagam um bom calculista para fazer o cálculo estrutural para eles. Sem problema. Esses profissionais, eles desenvolvem outras vertentes da engenharia civil. Qual o problema? Agora, você tem que ser capaz de falar, eu sou bom em A e não sou bom em B. Eu sou boa em C e não sou boa em D. É isso. Eu sempre comento aqui que se você pegar a tríade de qualquer trabalho, para entrega é prazo, qualidade e custo. Eu sou muito boa em prazo e em custo. Qualidade não é a minha principal característica. Então, se tiver um cliente que precisa de qualidade 170%, não sou eu a consultora. Eu posso melhorar o meu nível de qualidade? Sim, mas me gera um certo estresse não cumprir prazo ou afetar o custo. Eu prefiro acertar o prazo
entregar no prazo e entregar dentro do custo, do budget, né, do orçamento específico, do que fazer uma coisa com uma qualidade incrível. Então você tem que saber isso e quanto isso afeta. E vai ter gente que vai falar, não, eu não quero a Andresa, porque, ela não entrega com a qualidade que eu preciso. Mas existem clientes que falam, não, o que ela entrega é muito bom, e qual o problema? E eu prefiro que seja entregue no prazo e no custo específico. E aí a qualidade, realmente você tem uma qualidade 100%, mas não 170%. Então essas coisas você precisa saber sobre você para construir essa reputação, tá? Então, construir uma reputação com base nas coisas pelas quais deseja ser conhecido. Então, pelo que você deseja ser conhecido? Essa é a pergunta que fica. Pensa e escreve, né? Parte dos treinamentos da Impruva, a gente pede para que você escreva aquilo que você está pensando, né? O ideal é que você tenha um caderno, né? E comece a fazer essas anotações, porque isso realmente vai fazer a diferença. E existem estudos que mostram que o cérebro trabalha melhor quando a gente escreve, né, e não somente vê, né, ou somente interage através de vídeo, né, tal. Permitir-se ser conhecido por elas. Então, pelo que você quer ser conhecido? Né? Hoje, você pode ser conhecido pelo que você quiser. Eu mesma, eu sou conhecida no universo de consultoria por ser uma ótima consultora de Lean, em que direcionamentos, desde Lean Manufacturing, Lean Office, Lean Service, Lean, agora, né, você tem Lean Culture, né, ou Lean Problem Solving, o que você quer ser reconhecido tecnicamente, por exemplo, né, eu faço bons business cases, porque afinal de contas eu sou economista, então eu sei fazer bons cálculos, né, financeiros, e aí, pelo que você quer ser conhecido, né, e agora, dentro dessa estrutura em que eu precisei conhecer pessoas quando eu virei líder, e aí eu precisava entender como conseguir resultado dessas pessoas de uma maneira correta, de uma maneira edificante, tanto para mim, quanto para a pessoa, quanto para a empresa que está pagando por tudo isso. Então, existem valores e reconhecimentos louváveis aí nesse processo, mas você tem que identificar quais são esses valores, qual é a reputação que você quer construir, onde você quer construir isso, qual o segmento da indústria, se você quer sair como eu e criar uma empresa em função de uma necessidade que aconteceu comigo lá no início dos meus 30 anos, que eu demorei um tempo para estruturar isso como negócio. E aí, como você pensa em fazer isso? Se nunca pensou, é o momento de começar a pensar. Qual é o objetivo de tudo isso? Não se engane, criar algo que transmita uma mensagem e que possa ser monetizado. Sim, vivemos num mundo em que a gente precisa de dinheiro para transacionar coisas, para pagar boletos, e o boleto nada é mais do que a reflexão, né, da sua vida. Então, a quantidade de boletos que você tem é a vida que você tem. Então, pagar por ela faz parte disso. Então, quais são essas características principais, pontos fortes, resultados, competência, essa estratégia que você vai montar em função da sua marca pessoal, que está ligado a uma reputação que você vai criar, a credibilidade que você cria, para que você tenha monetização, para que você tenha dinheiro associado a ela. Isso vale para uma carreira no mundo corporativo, vale para o Zé da esquina, vale para qualquer tipo de negócio. Credibilidade faz com que as pessoas considerem você relevante ou não. Então é isso que você tem que pensar. Quando você entrega um trabalho, é o melhor trabalho que você pensou em entregar? É algo realmente que você está consciente ou é só mais um trabalho inútil e chato que você está fazendo? Será que é isso que vai levar você para o lugar onde você quer? E se não, o que você vai fazer a respeito para monetizar?